Olá, bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Que saudade, hein, meus irmãos? Quanto tempo? Ministro a palavra aqui nas lives, mas agora o Senhor está me trazendo de volta aí para poder ministrar a palavra, trazer um entendimento das coisas espirituais, porque o nosso reino é do céu, não da terra. Por isso nós pensamos como pensam os celestiais. Hoje eu vou trazer um estudo aqui, eu vou falar sobre a cegueira espiritual e também eu vou falar da luz espiritual. Mas antes de mais nada, eu vou fazer uma breve oração para que o Senhor possa conduzir esse estudo, essa ministração, e assim nós possamos ser dirigidos pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, para a glória dele. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, me coloco diante da tua presença nesta manhã, Pai amado Senhor, solicitando para uma audiência na tua presença. Pai amado, Deus querido, Senhor, toma o teu servo, Pai amado, em tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa ministrar para a tua palavra através dele, Pai. Peço que o Senhor me capacite a ministrar a tua palavra com ousadia, com o poder do Espírito Santo, Pai amado Senhor. Que não seja eu, mas que seja o teu Espírito Santo falando ao meu espírito, Pai Senhor, para poder transmitir a tua santa palavra aos meus irmãos que terão acesso a essa live, essa gravação, cujo objetivo é edificar a fé dos meus irmãos, dar ânimos, exortar, corrigir e dar uma compreensão daquilo que o Senhor quer falar na tua palavra, que é a boca de Deus falando conosco, Pai. Abre nosso entendimento espiritual para que possamos compreender as coisas celestiais, nos dá compreensão espiritual, Pai, das coisas espirituais. Abre o nosso entendimento, Senhor, amado Senhor espiritual, que nossos olhos possam estar atentos, nossos ouvidos possam estar atentos àquilo que o Senhor vai falar conosco. Pai, produz em nós também um coração sensível à tua voz, para que podemos ouvir a tua palavra e reter firme a palavra em nossos corações, Pai amado. Não o solo indiferente, o solo pedregoso, ou o solo, Pai amado Senhor, que foi semeado, ele estava cheio de espinhos, cheio de coisas mundanas, cheia de preocupações da vida, sede da vida, Pai. Para que possa ser uma terra, Senhor, preparada, arada, uma terra que receber a tua palavra, a semente, e reter, Pai, um coração agradecido. Produz em nós um coração agradecido, Pai, Senhor, em relação à tua palavra, para que nós possamos dar de acordo com a vontade da tua palavra, Pai amado Senhor. Abre nosso entendimento espiritual para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco através da tua palavra. Oro também, Senhor, para também aqueles que estão cegos espiritualmente, Pai amado Senhor. Pai, Senhor, faz com que o cego possa enxergar, Pai, a tua palavra, Pai amado Senhor. Pai, retira as escamas do cego, Pai amado Senhor, que você não tem prazer na morte de ninguém, Pai amado Senhor. Pai, dá entendimento, Pai amado Senhor, é oração, Pai, oração que vai tirar a cegueira do cego, Pai amado Senhor. E outros orações também éramos cegos, Senhor, amavam os prazeres pecaminosos, mas o Senhor os alcançou. Pai, eu peço que o Senhor venha através do Espírito Santo retirar, Pai, as escamas que estão impedindo o cego de ouvir a luz do Evangelho, Pai amado Senhor. Dá olhos saudáveis para o cego, Pai amado Senhor. O cego, ele ouve, mas não obedece a tua palavra, porque ama as trevas. Por isso eu te peço, Pai amado Senhor, remove a cegueira espiritual do cego, Pai amado Senhor. O cego não precisa mais de luz, Pai amado Senhor. A luz tem sido constantemente sendo refletida, Senhor, através de nós aqui na terra. Somos luz do mundo, Pai amado Senhor. Refletimos a tua luz, o Evangelho. O Evangelho é pleno, Pai. As pessoas estão, Senhor, estão recebendo, estão cheias de luz. Os corpos delas estão cheios de luz, Pai amado Senhor. Elas estão repletas de luz. O problema, Pai amado Senhor, é que elas não precisam de mais luz, elas precisam de olhos saudáveis para perceber a luz, Pai amado Senhor. Ela não precisa mais de luz, ela está cheia de luz, Pai amado Senhor. Eu prego todo dia aqui na minha casa, os ímpios estão cheios de luz, eles não precisam mais de luz, eles precisam de olhos bons para perceber a luz. Por isso eu te peço, Pai amado Senhor, dá olhos saudáveis para os ímpios, Pai amado Senhor, poder perceber a tua luz, que é vida, Pai, para eles, Pai. E assim eles venham escapar da condenação eterna, Pai, do lago que arde com fogo e enxofre, a saber, da segunda morte. É o que te peço, Pai amado Senhor, conduza nesse estudo, Pai amado Senhor, refia toda a força do mal que vem tentar atrapalhar essa obra, a força das trevas, Pai amado Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus, fica comigo, amém. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Precisamos orar pelos cegos, meus irmãos. É oração que vai libertar o cego da cegueira espiritual, tá?
Nós pregamos o evangelho para eles, eles estão luz, estão recebendo direto luz aí. Mas tem que orar também para Deus dar olhos bons para os cegos, para poder perceber a luz do evangelho. Tá, irmãos? Glória a Deus. Nós não queremos que o cego venha se perder, não é verdade, meus irmãos? Glória a Deus. Eles têm que entender que eles são cegos. Eles têm que ser autossuficientes, não andar na soberba da vida, na cobiça dos olhos, na cobiça da carne. Eles têm que entender que eles têm que largar esse pecado, né, mudar os valores deles. Eles falam muitas vezes, irmãos, assim, na ignorância deles, que estão cegos. São cegos. Eles falam na ignorância deles que nós somos velhos, que os crentes somos velhos, que não aproveitamos as boas coisas da vida igual eles aproveitam, né, irmãos? Nas fornicações, nas bebedeiras. Tá o final do ano chegando aí, nas festas aí, muitos deles vão cair na fornicação, que é o sexo entre solteiros, vão cair nas bebedeiras, nas farras, uma grande maioria vai cair nas drogas aí, né, irmão? Nós sabemos disso daí, que eles estão cegos, e eles amam as trevas, essa é a verdade. Então nós temos que orar aí para Deus abrir o entendimento do céu. Então, na ignorância deles, eles falam que nós somos velhos, que nos aproveitamos das boas coisas da vida, né, irmão? Mas é uma contradição, né? É um contraste. Na verdade, é eles que são velhos. Por quê? Porque eles estão seguindo a natureza velha caída delas. Mas nós não, nós temos um novo homem dentro de nós, né, irmãos? Nós seguimos o novo homem, que é a imagem de Cristo, não a velha natureza adâmica, né, irmãos? Eles estão seguindo a velha natureza adâmica, porque eles seguem a natureza velha caída. Nós não, nós seguimos a nova natureza que foi criada desde nós, que não existia antes. Então, quem são velhos, na verdade, são eles, porque andaram no velho, na velha natureza caída. Nós não. Nós seguimos a nova natureza que foi criada dentro de nós através do Espírito Santo, que não existia antes. Tá? Então, tá aí. Velhos são eles, não nós. Vamos lá. Glória a Deus. Eu vou passar o texto aqui, irmãos. Vamos lá. A cegueira espiritual. Esse estudo tem o objetivo de edificar a fé dos meus irmãos, trazer uma compreensão do estudo, e também os ímpios aí que estão acompanhando no Facebook, eles possam também compreender o que o Senhor fala com ele na palavra, né, irmão? Eles têm que parar de amar esse pecado velho aí, né, irmão? Esse pecado aí está levando a passo do lado para o inferno aí. Vamos lá. A cegueira espiritual. Jesus ouviu que o haviam expulsado e encontrá-lo. Jesus ouviu que o haviam expulsado e, ao encontrá-lo, disse: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: Você já o tem visto, é ele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, o adorou. Disse Jesus: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: Acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que diz que podem ver, a culpa de vocês permanece. Olá, bom dia, meu irmão Fábio Begamaschi, como você está? Glória a Deus, seja bem-vindo a mais uma live para a glória do Senhor. Agora eu vou ver a nota aqui da NVI. Diz aqui, é o 35 em diante, eu vou pegar aqui o 35. Ao encontrá-lo, Jesus, sem dúvida, estivera à procura do homem, filho do homem. O homem estava disposto a seguir a qualquer sugestão do seu benfeitor, sabendo que esse homem era cego de nascença. Quanto é dia, precisamos fazer a vontade do Pai que enviou. Foi aqui, ele falou para Pedro: quem pecou? Ele e os pais dele, nem ele, nem os pais dele. Mas isso acontecesse para que manifestasse a glória do Senhor. Enquanto é dia, devemos fazer a obra daquele que, né? Só vou ler aqui a parte que fala, que está aqui, quer ver, ó? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos rezar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Vou ler aqui. Precisamos
não somente Jesus, né? Enquanto é dia, andar na vontade do Senhor, é isso que o Senhor está falando. Depois eu vou botar aqui para pegar essa parte, tá? É João 9, versículo 4, que é esse trecho que eu vou explicar melhor depois nas outras Bíblias. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então vou ler aqui, continuar a nota do versículo 35 ao 41, que está falando da cegueira espiritual. Diz aqui, o 38, eu creio, está aqui, e eu adorou. O homem estava dando a Jesus a reverência devida a Deus. É improvável que a conversa registrada no versículo 35, episódio dos versículos 39 e 41, provavelmente ocorreu um pouco mais tarde. Para julgamento. Então, está falando de Jesus para julgamento, não é isso? Está escrito aqui. Jesus falando, de Jesus, eu vim a este mundo para julgamento. Jesus falando, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Veja bem, então Jesus vem a este mundo para julgamento. Olha aqui, vai falar agora. Veja bem, julgamento. Em certo sentido, Jesus não veio com a intenção de condenar. Então, em certo sentido, Jesus não veio a esse mundo para condenar, e sim para o salvar. Tem algumas referências aqui, nós vamos compreender melhor. Então, em certo sentido, Jesus não veio a esse mundo para condenar, para julgar, mas sim para salvar. João 3,17 e também João 12 e o 47. Vamos ver primeiro João 3,17. Glória a Deus. Então, Jesus, em certo sentido, Jesus não veio a esse mundo para condenar, para salvar. Mas já vou antecipar que essa é a primeira vez. Porque, veja bem, Jesus vem a esse mundo para salvar, por quê? Porque todos pecaram e estão para Deus. Então, todos que não recebem Jesus já estão debaixo de condenação. Então, Jesus veio a esse mundo para libertar as pessoas da condenação, para salvar. Então, não vem para condenar, para tirar da condenação. Então, quem rejeita Jesus já está condenado. Eles têm que receber Jesus para escapar da condenação. Eles já estão condenados, já estão debaixo de sentença de morte, condenação eterna. Já estão no paredão de fuzilamento. Eles têm que receber Jesus, o perdão dos pecados dele, para sair do paredão de fuzilamento, da condenação eterna, para escapar do lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, Jesus não vem para condenar, porque já estão debaixo de condenação. Então, se eles rejeitam o perdão de Deus, eles já estão debaixo de condenação, não precisa ir para condenação. Vamos lá. João 3,17. Então, em certo sentido, Jesus veio para salvar e não para condenar. Vamos lá? Vou pegar do versículo 16 um pouquinho antes, que é bem famoso, o versículo 16, João 3. Depois eu pego o 17. Diz aqui, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Quando fala mundo aqui, são as pessoas, tá? O mundo compreende o quê? O planeta, os mares, os oceanos, a natureza, a fauna, o universo. E também o mundo compreende o quê? A corrupção que é no mundo, o pecado. E o mundo também compreende as pessoas. Aqui está falando das pessoas, que Deus amou as pessoas. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, que é o único, agora não é o único, agora é primogênito. Unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que fosse salvo por meio dele. Vou ler mais adiante os textos, porque vai falar mais coisas aqui que tem a ver onde eu li lá em João 9, 35, 41. Diz mais aqui, este é o julgamento, a luz veio ao mundo. Jesus é a luz do mundo, tá? E nós refletimos a luz de Cristo. Este é o julgamento, a luz veio ao mundo, que é Jesus. E também a palavra de Deus, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho, o evangelho, a salvação.
da vida. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Então eles amaram mais as trevas e não a luz. Eu vou aqui trazer, vou simplificar isso aqui para que os irmãos possam entender, no sentido que está falando aqui que os homens amaram mais a luz, amaram mais as trevas e não a luz. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz. Então os homens amaram o quê? A fornicação, o sexo entre solteiros. Amaram o quê? As bebedeiras, a cerveja, o conhaque, o vinho, a vodka, o uísque, amaram o quê? As mentiras, amaram o quê? A fraude, amaram o quê? O egoísmo, amaram o quê? Andar na cobiça da carne, amaram o quê? Andar na cobiça dos olhos, e amaram andar o quê? Na soberba da vida, andando no próprio entendimento, não querem ter a palavra de Deus para guiar a vida deles, quer ser dedo do nariz dele, quer ser escravo do pecado, não quer ser servo de Cristo, quer ser escravo do pecado, quer servir a prostituição, quer servir as bebedeiras, as pandengas, se apoia no próprio entendimento, são soberbos. Então quer ser um Deus de si mesmo, quer ser controlado pela palavra, não quer andar sob restrições morais, não quer andar no caminho apertado, que leva à porta estreita, quer andar no caminho largo, sem restrições morais, que leva ao caminho espaçoso, que leva à porta larga. Eles querem isso, não quer ter restrições morais, não quer que a palavra condene os pecados dele. Vai falar aqui, vamos compreender melhor. Vamos lá. Então veja bem. Está falando aqui. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, que é Jesus, mas os homens amaram as trevas e não a luz. A luz da vida, de Jesus. O que me ama é o que guarda os mandamentos, é o que obedece à palavra. Jesus disse aí. Quem pratica o mal, odeia a luz. Então eles vivem na prática do pecado. O crente peca. Mas de forma acidental. O crente não vive na prática do pecado, não vive no estilo pecaminoso. Então nós somos filhos de Deus, pecamos de forma acidental. Não há um justo que faça o bem e nunca peque, então nós pecamos, mas de forma acidental. Mas não vive na prática do pecado. Está em João capítulo 3. Aí está falando aqueles que vivem na prática do pecado, são filhos do diabo, e nós somos filhos de Deus. Nós pecamos de forma acidental e quem vive na prática do pecado é filho do diabo. Então está aqui. Quem pratica o mal odeia a luz. Então o filho do diabo odeia a luz, odeia a palavra de Deus, porque a palavra de Deus condena as obras infrutíferas das trevas. Geralmente eles falam que a palavra de Deus está cuidando da vida deles, está se intrometendo na vida deles, está cuidando da vida deles. Então está falando assim para pregar a palavra, para ir trabalhar. Eles falam isso aí, né? Que a palavra está condenando o quê? A fornicação dele, o sexo entre solteiro deles, está condenando as bebedeiras dele, está condenando a prática pecaminosa dele, dizendo que vai queimar no lago criado de fogo e enxofre. Então eles falam que não está cuidando da vida deles. Que a luz está condenando, né, irmão? Igual nas trevas. Veja bem, a luz e as trevas não têm comunhão. Vou fazer um teste aqui para o irmão compreender. Não tem comunhão. Voltando. A luz, o que ela faz? Ela denuncia o que está escondido. As práticas repugnantes dele. Condena as práticas repugnantes deles. Então ele não quer que condena. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo o conselho da carne, mas segundo o conselho do Espírito. Então quem anda no conselho da carne é condenado pela luz. Então está aqui. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então vamos lá. É o versículo 17 que eu fiquei de ler aqui. Tá assim. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Então, Jesus, essa primeira vez, ele não veio para condenar. Ele veio para salvar. Porém, na segunda vinda dele, ele vai vir para condenar. Tá? Vou mostrar isso aqui, está em João no capítulo 5. Vou mostrar para os irmãos que quem vai estar no trono branco lá condenando lá é a própria palavra que tu rejeita agora. Essa é para condenar no último dia. Tá aqui.
Se esses ímpios entendessem que Deus está falando com eles, eles iam se arrepender das práticas pecaminosas deles. Aqui, vai falar para de Deus. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Quer dizer que o Filho é a paz de Deus, o Verbo. Eu lhe asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhe afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão, mortos em prazeres, nas trevas. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Agora o versículo 17. E deu-lhe autoridade para julgar ou condenar, porque é o Filho do Homem. Então, nessa primeira vez, Jesus veio para salvar, porque ele todos debaixo de condenação. Então ele dá uma chance para as pessoas. Ó, vocês estão debaixo de condenação. Você não é salvo porque você deu cesta básica para ir para o mendigo, para a família carente. Você não é salvo porque você ajudou a casa de recuperação com carnê. Você não é salvo porque o mendigo bateu na porta pedindo uma quentinha, você fez uma quentinha para o mendigo. Você não é salvo porque você ajuda o hospital do câncer, das crianças com câncer. Você não é salvo porque você ajuda o asilo. Você não é salvo por obra de caridade. A Bíblia diz assim, que somos salvos pela graça mediante a fé. Isso é dom de Deus, não por obras que nenhum homem se glorie. Então ninguém vai ser salvo porque ajudou. A Bíblia diz que nossas obras de justiça são comparadas com um trapo de imundícia, que é o pano da menstruação da mulher, é impuro. Né? Então vai chegar com modos lá dentro, lá para o Senhor Deus lá, suas obras de justiça para mim é modos da mulher menstruada. Tá? Que está falando aqui que é trapo de imundícia, as obras de justiça das pessoas. Então, Jesus ele veio a esse mundo sem pecado, cumpriu toda a lei, então ele é o único que pode justificar as pessoas. Então quem crê em Jesus, ele é justificado pelo sangue de Cristo, pelo poder de Cristo. Então ele salva, a pessoa crê em Jesus, escapa do inferno. O pecado dessa pessoa é imputado, é o substituto. E a justiça de Deus que cumpriu a lei, então ele é o único que pode justificar uma pessoa, ninguém é justificado pela lei, porque ele só condena. Então Jesus ele veio sem pecado, cumpriu toda a lei, então ele é o único que pode justificar as pessoas, então ele veio para salvar. Então quem resiste o perdão de Deus, que Deus ele pode justificar e levar para o céu, livrar do inferno, primeiro livrar do inferno, depois levar para o céu, então tá recebendo a única chance. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, o caminho, tá? O caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim, João 14,6. Há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, um só mediador. E há um só nome ao qual devemos ser salvos. Está lá em Atos capítulo 4, o versículo 12. Há um só nome, e não há nenhum outro nome a quem possamos ser salvos. Só o nome de Jesus nós somos salvos. Santo. Então quem registra Jesus já está debaixo de condenação. Então ele dá uma chance para as pessoas serem salvas. Né? Perdão aí. Tem que abandonar o pecado, abandonar a fornicação, as bebedeiras fáceis, abandonar a soberba da vida, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne, receber a Cristo como Salvador. E o Espírito Santo vai transformar a vida desses indivíduos e eles vão ser luz, vão ser transformados em imagem de Cristo. Então, primeiro tem que abandonar o pecado, abandonar as coisas que eles amam. E Deus vai transformar a vida deles, porque Jesus Deus vai transformar a vida deles. Então, que Jesus veio essa primeira vez para quê? Oferecer o perdão. Só que na segunda vez, ele não vai vir mais para você perdão. Perdão é a primeira vez. Na segunda vez, ele vai vir para condenar aqueles que rejeitaram o perdão do filho dele. Tá? Aqueles o perdão dele. Então ele vai estar lá, agora vai ser para condenar. Então agora, as pessoas têm a chance de escolher o quê? Escolher o quê? O perdão de Cristo. Mas no trudo branco não vai ter escolher perdão. Vai só receber só a condenação. Tá? Então, tá aí oferecendo um perdão para os ímpios aí. Então ele escolhe o pecado. Ele já sabe para onde que vai, porque o evangelho é pregado. Vamos lá. Então, eu li aqui, né, irmãos? Que Jesus, essa primeira vez, ele vem para salvar. Então, assim, em certo sentido, Jesus não vem para julgar, para salvar. Então, em João 12 e o 47, também eu vou falar sobre isso. A gente prega por exemplo aí, mas eles pensam que nós estamos brincando, né, irmão? Ele não leva a sério. Diz aqui. Se alguém ouve as minhas palavras
e não lhe obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Então, em certo sentido, Jesus não vem para condenar, não vem para julgar, mas para salvar, como vimos aqui no versículo 47, provavelmente. Se alguém ouve as minhas palavras, por exemplo, ele ouve as palavras do Senhor Jesus, que nem aqui na minha casa, eles ouvem todo dia a palavra do Senhor Jesus, então são indesculpáveis, eles ouvem. Acontece que eles ouvem, mas não dão crédito à palavra, né? Alguns até falam que está cuidando da vida dele, mandam trabalhar, e etc e tal, né? Fala que a gente é moleque, eles falam que a gente é moleque, que a gente é irresponsável nas palavras, né? Que a gente é moleque irresponsável na palavra, eles falam isso daí. Que a gente é irresponsável nas palavras. Quer dizer, então a palavra de Deus para eles soa como irresponsabilidade, né? Que é porque eles são responsáveis. Veja bem, então ele está chamando Deus de irresponsável. Olha como que o Deus de século cegou o entendimento dos incrédulos. Olha que a palavra de Deus é coisa irresponsável. Olha como cegou o entendimento dos incrédulos. Vamos lá. Não é muito diferente de animais, não é isso, irmão? Não é verdade, meus irmãos? Diz aqui. O 47. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhe obedece, quer dizer, não guarda os mandamentos, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Vou ler outro aqui, tá? Diz aqui, para julgar, não é o propósito da vinda de Jesus ao mundo, julgar, mas o julgamento acaba sendo o reverso da salvação. A luz do sol não tem o propósito de lançar sombras, mas onde brilha o sol são inevitáveis as sombras. Então veja bem, o versículo 48. Há um juiz para... então essa primeira é para salvar. Agora veja o versículo 48. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Então essa Bíblia que nós pregamos aqui para eles, que ele fala que está cuidando da vida dele, que está se prometendo na vida dele, que não tem que fazer, essa minha palavra que despreza vai estar no branco lá, tá? Para condenar eles. Vai estar os livros da condenação lá, os pecados deles. São vários livros que vai estar lá, livro das palavras, os palavrões que eles falam aí, né? Fala com os palavrões de boca cheia aí, boca suja, boca torpe, né? Palavras insalubres, torpes, palavras podres, né? Vai estar o livro das palavras que eles falam também aí, dos insultos que eles insultam, os da condenação lá, da prostituição, da avareza, da mentira, das bebedeiras, vai estar para condenar eles. Vai estar também o livro da vida aberto lá, mostrando que o nome deles não estão escritos no livro da vida, porque eles rejeitaram o amor, a verdade que podia salvar. Aí Deus entregou as pastas de vergonha, entregou ao erro do engano do coração deles, rejeitaram a palavra de salvar, vai estar escrito no livro da vida aberto, mostrando que o nome deles não está escrito no livro da vida, mostrando também que eles têm direito de entrar no reino celestial. Porque só vai entrar na cidade santa que tem o nome escrito no livro da vida, é o memorial. Então está aberto lá, só para eles verem que o nome deles não está escrito no livro da vida e, portanto, eles têm direito de entrar no reino do céu. E a parte que lhe cabe é o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E vai estar também aberto a Bíblia, que é essa Bíblia que condena ele, que está condenando a prostituição dele, as publicações lá, de lá, mas lá não tem escapatória não, viu? Lá vai estar diante do tribunal, lá do trono lá, tá? Tá na audiência lá, não tem como escapar da audiência, não tem como fugir da audiência não, tá? Aqui eles têm escape deles aí, Deus está dando corda presa, mas lá não vai ter escapatória não. Vamos continuar pregando por isso aí, tá, irmão? Que lá no trono lá não tem escapatória, lá vai ser o seu julgamento, só a condenação lá. E é condição eterna, viu? É sofrimento eterno. Alerta para esses ímpios que moram perto das suas casas aí, tá? Seus vizinhos que são ímpios, que não receberam Jesus como Salvador, e vir nas farras, nas pandegas, e na prostituição, na fornicação, sexo insultante, nas bebedeiras, tomando cerveja, uísque, conhaque, vinho, cigarro, enfim, e que não recebeu a Cristo como escolha da vida deles. Continuo pregando para eles aí. O Espírito Santo comete o pecado. Está escrito lá em João 16. Aquele que considerou que o Pai viu o nome, esse, vou ensinar outras coisas e vou falar, lembrar de tudo que tem vestido. O Consolador lhe convence do pecado, da justiça e do juízo. Vamos lá continuar aqui que tem coisa para falar. Então eu mostrei para os irmãos. Vamos lá, eu estou lendo lá o 9 e o 35, que eu não terminei ainda. Está escrito aqui. Mas sua vinda divide as pessoas, que eu li mas a sua vinda divide as pessoas entre si. Isso sempre traz um tipo de julgamento.
Os que rejeitam a sua dádiva, que é a sua dádiva, a graça de Deus, o perdão de Deus, o Filho dele que é dado, os que rejeitam a sua dádiva, acabam cegos. Então, os que rejeitam as dádivas, acabam cegos. Porque Deus entrega o erro do coração deles. Entendeu? Quando Deus entrega o erro do coração deles, porque rejeita a palavra, então entrega o erro do coração deles. Por isso que acabam cegos. Aqui, fariseus achavam incrível que alguém os considerasse extremamente cegos. Os fariseus, ao declarar que viam, demonstravam total inconsciência da sua cegueira e pobreza espiritual. Embora alegassem poder ver, seus atos comprovavam sua cegueira. Como fala de cegueira aqui, irmão, estamos no entendimento, tá? Entendimento espiritual. Então, são cegos. Então, o Deus de cego cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho. Então, é no sentido de não tem entendimento, então a mente entenebrecida. Então, não estão cegos, no sentido que o entendimento deles estão com o coração endurecido. Quer dizer, se as escrituras forem rejeitadas, se as escrituras forem rejeitadas e o coração estiver fechado, nem sequer uma reação faz mudar a ideia deles, porque eles têm que tocar a mente aberta para a palavra e receber a palavra, que nem o rico lá. O rico falou para o Abraão: manda que eu Lázaro vá lá e fale para os meus 5 irmãos que eu tenho lá. Aí ele falou: eles têm a lei, os profetas, que é o todo de cruzamento. Eu falei: não, Abraão, mas se alguém dos mortos fosse lá falar para eles, eles iam crer. Mentira! O Lázaro que Jesus ressuscitou, que é outro Lázaro, está em Voz de São João, eles queriam matar o Lázaro, que é a prova do milagre de Jesus. E matou Jesus, que Jesus ressuscitou depois, subornar os guardas para dizer que mentira. Então, é coração endurecido, tira a pedra, tira a dureza do coração. Então, se as escrituras forem rejeitadas, e a mente da pessoa estiver fechada, e as escrituras forem rejeitadas, nenhuma reação. Jesus vinha aqui, Jesus vinha aqui, aparecer para eles vão comamos, beber, vão se prostituir, e manda ser de volta para o sepulcro, porque eles têm que abrir a mente para a palavra, não rejeitar a palavra e abrir a mente para a palavra. Vou ler isso aqui para os irmãos entenderem, tá? Que esses ímpios aí, eles são desculpados, eles sabem que estão falando errado, eles são inocentes não. Eu falo assim que eu não, você sabe, eu não alivio para ninguém, eu prego a verdade. Aí a verdade eu não alivia não, a verdade não bajula não. Tá aqui, ó. Se alguém dentre os mortos, a história podia parecer girar em torno de Lázaro, mas os relatos de Lucas dão a entender que Jesus falava também da sua ressurreição. Se a mente da pessoa estiver fechada e as escrituras forem rejeitadas, nenhuma prova, nem sequer uma reação a fará mudar de opinião. Vai continuar nas bebedeiras, nas fardas, para ninguém manda Jesus para o sepulcro. A verdade é assim, você tem que falar a verdade, você não tem que massagear ninguém não, ficar com bajulação, falar confete por pessoa não, viu? Tem que falar a verdade, que é a verdade que liberta. Ninguém gosta de verdade, mas é a verdade que liberta. Pra gente chegar por Deus, ninguém falou a verdade pra gente, ninguém contou historinha pra banho dormir não. Vamos lá. Então, e aqui, vamos lá, tem outras coisas para ler, eu vou... outra coisa que eu falei para os irmãos aqui, esses cegos aí, eles não precisam mais de luz, não precisam mais de revelação do Evangelho, não precisam não, eles precisam de olhos bons para ver a luz do Evangelho, não precisam de sinais, de milagre não, eles precisam de olhos bons para compreender a palavra de Deus, os cegos espirituais. Vou mostrar para os irmãos aqui. Então, olha aí, tá, irmão? Para dar olhos bons para os cegos espirituais, poder perceber a luz. Não precisa de mais luz, não precisa de olhos bons para perceber a luz. Está recebendo luz direto aí, mas tem olhos enfermo, aí não vê a luz do Evangelho. E enfermo por quê? Por causa do pecado. E as trevas cegou as trevas. Vou mostrar, olha o perverso, olha o perverso. Vou mostrar para os irmãos aqui, Lucas, no capítulo 11. Veja o que a palavra de Deus diz aqui, porque os fariseus estão pedindo mais sinais, né? Mais sinais. Sinais vai ver lá quando no trono branco lá, se não se arrepender. Os meninos estão lá sem lei, sem nada, creram na mensagem do profeta que prosseguiu uma vontade. Agora eles têm palavra do Espírito Santo e estão rejeitando de forma descarada. Diz aqui. Ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fica escondida, ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado para que os que entram possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, forem simples,
igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Uma vasilha, especialmente de 9 litros, possam ver a luz. A candeia tem o propósito de oferecer luz aos que estão por perto. São os Jesus do mundo, viu? Então, no versículo 36. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, então estará completamente iluminado como quando a luz de uma candeia brilha sobre ele. Então, aquelas pessoas estavam totalmente iluminadas, o problema é que tinha olhos deficientes. Estou aqui, cego. Fariseu cego, Jesus falou de cego, fariseu cego, guia cego. Diz aqui, Jesus tinha exibido publicamente o evangelho para todos verem, mas uma geração perversa, pervertida, está no versículo 29, Jesus falou isso aqui, ele respondeu, antes felizes, aqui o versículo 29, aumentando a multidão, Jesus começou a dizer, esta é uma geração perversa, ela pede sinal miraculoso, mas nenhum sinal dele será dado, exceto o sinal de Jonas. Jonas restou o terceiro dia, Jesus restou o terceiro dia. Então está aqui. Está bom. Então já bem. Jesus tinha exibido publicamente o evangelho para todos verem, mas uma geração perversa estava querendo sinais mais espetaculares. Não havia falta de luz em Jesus. O problema achava-se na vista deficiente dos judeus. Então, o problema achava-se na vista deficiente dos judeus. Então, Jesus não tinha falta de luz. O problema achava-se na vista deficiente dos judeus. Como aqui, não há problema de luz na nossa vida. Nós refletimos a luz de Cristo, pregamos o evangelho, então não há falta de luz em nós. O problema é a vista deficiente desses ímpios. Vamos lá. Eles são as trevas. Já li isso aqui em João 3 lá. Seus olhos forem bons. Os que pedem sinal, que está pedindo mais sinal para Jesus. Jesus que acabou de ele expulsou um demônio da pessoa lá, fez um milagre espetacular. Aí como fez um milagre aí como não tinha como refutar o milagre, falou que Jesus está expulsando pelo poder de Beelzebul, poder de Satanás, pelo poder de Satanás, blasfêmio, coração duro. Então veja bem, então pedindo mais sinais. E Jesus multiplicou pães que pediu mais sinais. É que nem o diabo lá. Ó, seus olhos foram bons. Os que pedem sinal não precisam de mais luz, precisam de olhos bons para permitir que a luz entre. Tá? Vamos lá. Tem mais que eu passar aqui? Então, esses precisam de olhos bons para ver a luz. Não precisa de mais luz, não. Vamos orar para Deus dar olhos bons, saudáveis para esses ímpios aí. É o que eles precisam. Vamos lá, João 9:35, então, é o texto de abertura que eu passei aqui. Estou passando outros textos para trazer uma compreensão mineral para o estudo, tá, irmão? Vamos lá. É a cegueira espiritual que estou pregando sobre hoje aqui. Cegueira espiritual. Cegos aí. Diz aqui, Jesus ensina sobre a cegueira espiritual. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe, que tu, no Filho de Deus? Ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, tu já tens visto e é aquele que fala contigo. E ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe, também nós somos cegos. Disse Jesus, se fossem cegos, não teríamos pecado. Mas como agora diz, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Vou ler aqui, está nota o 38. Ó, está escrito assim, quanto mais aquele homem experimentava sua nova vida em Cristo, mais confiante se tornava naquele que o havia curado. Ele era cego físico, ele recebeu a cura física e também recebeu o dom da vista espiritual.
ele não ganhou apenas a visão física, mas também a espiritual. Pois primeiro reconheceu Jesus como um profeta, está no versículo 17, 9, 17. Depois como o seu Senhor. Quando você se volta a Cristo, começa a vê-lo de uma maneira diferente. Então está aqui, quando você se volta a Cristo, começa a vê-lo de uma maneira diferente. Quanto mais caminhar com Ele, melhor entenderá quem Ele é. Quanto mais caminhar com Ele, melhor entenderá quem Ele é. Então está aqui a receita. Pedro nos recomendou antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus e Salvador Cristo. Segundo Pedro 3,10, crescer na graça e no conhecimento. Vai receber o quê? Visão espiritual, entendimento espiritual, compreensão espiritual das coisas celestiais. Não ter visão míope, chegar só o que é perto, só o terreno. Está aqui. Se você quer conhecer mais a respeito de Jesus, continue caminhando com Ele. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê o Pai, senão por mim. João 14,6. Se você quer conhecer mais a Cristo, continue caminhando com Ele. Caminhando como? Lendo as Escrituras Sagradas, meditando nas Escrituras Sagradas, e conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. E no 36 está escrito: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente ser livre. E Jesus é o quê? É o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade liberta. Então, antes do caminho, que é Jesus, e o caminho que é a palavra de Deus, meditando nas Escrituras, lendo, gastando tempo com as Escrituras, não é com Facebook, não é com entretenimento, não é com coisa fútil, não é com a palavra de Deus. Conhecer Jesus e ter intimidade com Jesus. E Zaqueu queria conhecer Jesus. Zaqueu, está em Lucas capítulo 19, ele queria conhecer Jesus, um homem de pequena estatura. Ele subiu o quê? Numa figueira brava, né? Um ciclo. Quer dizer, ele subiu, né? Ele recebeu elevação espiritual, conhecimento, elevação. Ele cresceu no conhecimento na graça, que ele subiu, né? Cresceu na graça e no conhecimento. Então você cresce na graça e no conhecimento. Você quer ver Jesus? Vai ler a Bíblia, você vai ver Jesus, vai conhecer Jesus. E ele conheceu mesmo. Por quê? Porque quando as pessoas falam, conheceu Jesus, foi ter o quê? Intimidade com Jesus. Aí ele falou, dessa aqui eu que hoje convém comer na sua casa. Ele conheceu Jesus, aí disse, agora que eu tenho que dar você. Você quer buscar intimidade comigo? Agora que eu tenho intimidade com você. Ele foi buscar intimidade, conhecer Jesus, através da palavra. E conhecer o meu irmão. Aí os fariseus foram lá, ele como pecador. Aí Zaqueu se levantou. Se eu defraudei alguém, deu a metade dos meus bens, e restou 4 vezes mais. Olha como conheceu Jesus. Ele conheceu ele mesmo lá em Deuteronômio, Êxodo capítulo 22, que ele era ladrão. Então, roubou, tem que ser 4 vezes mais do que roubou. 4 ovelhas pela ovelha e 5 ovelhas pelo boi. Então, ele está meditando aonde? Estudando aonde? Deuteronômio, capítulo 22. Restituição. Ele restituiu. Então, ele conheceu Jesus e deu fruto de arrependimento. Ele conheceu. E quando você conhece, você obedece. Ele conheceu no que sentido? Ele conheceu e obedeceu a palavra. Ele guardou os mandamentos. Aquele que me ama é que obedece a minha palavra. Ele guardou os mandamentos. Ele conheceu. E deu para que conheceu, obedecendo a palavra e restituiu. Então, hoje vem salvação esta casa, por este é um filho de Abraão. Então, mostra que é filho de Abraão, por quê? Porque ele obedeceu a palavra, ele conheceu a palavra, ele conheceu e foi liberto. Restituiu 4 vezes mais. Aí, hoje vem salvação esta casa. Então, não era um ouvinte esquecido, ele é um praticante da palavra e não somente um ouvinte esquecido. Então, ele vai escapar, então, ele escapou do juízo vindouro, tá? É isso mesmo. Glória a Deus. Então vamos lá. O 40:41. Os fariseus ficaram ofendidos por Jesus ter mostrado que eram espiritualmente cegos. Então tem pessoas que ficam ofendidas quando a gente mostra que eles são espiritualmente cegos, né? Como os fariseus ficaram aqui ofendidos. Então tá aqui. Ficou ofendido, né? Vamos lá. Então veja bem. Os fariseus ficaram ofendidos por Jesus ter mostrado que eram espiritualmente cegos. Eles querem ser autossuficientes, irmãos. Esses discípulos aí. Jesus também lhes disse que somente a cegueira, quer dizer, a teimosia e a estupidez, estão seguindo aqui, quer dizer, é teimosia e estupidez. Tá? Jesus também lhes disse que
Somente a cegueira, que é o quê? A teimosia e a estupidez, a insensatez e a cegueira. Teimosia e insensatez, coração duro, de pedra, poderia ser o motivo do comportamento deles. Coração duro, tira o coração de pedra aí. Aqueles que permaneceram abertos à sua mensagem, aqueles que permaneceram abertos à sua mensagem, a palavra de Deus, que é a mente aberta para a palavra de Deus. Tem pessoas que têm a mente aberta para um monte de coisa, né? Que não presta, né? Mas não tem a mente aberta para a palavra, fecha a mente para a palavra, né? Se a mente da pessoa estiver fechada e a escritura for rejeitada, nem Jesus vai aparecer para eles aqui em carne e osso, eles vão crer. Vai mandar de volta para o sepulcro. Então, se a mente da pessoa estiver fechada e a escritura for rejeitada, nem mais vão fazer mudar de ideia. Um outro lá que estava assim, parecia para eles aí, pegar para eles, eles não vão crer. Tem que abrir a mente para a palavra de Deus e não rejeitar a escritura. Preste princípio aí, viu, irmão? Aqueles que permanecerem abertos à sua mensagem aqueles que permaneceram abertos à sua mensagem reconheceram como o pecado verdadeiramente lhe tinha cegado. Então reconheceram como verdadeiramente o pecado tinha cegado, porque não tinha aberto. Então reconheceram que estava cego. Eles reconheceram que na fornicação ele estava cego. Reconheceram que abriu a mente para a palavra. Tá aqui, aqueles que permaneceram abertos à sua mensagem reconheceram como o pecado verdadeiramente lhe tinha cegado. Então reconheceram que a porta tinha cegado ele, que a bebida tinha cegado ele, que ele estava indo a passo lá para o inferno. Reconheceram, né? Que tiveram a mente aberta para a palavra. Então reconheceram que o pecado tinha cegado ele. Aqui, a ponto de impedir que conhecesse a verdade. A ponto de impedir que conhecesse a verdade, né? Aqueles que permaneceram abertos à sua mensagem reconheceram como o pecado verdadeiramente lhes tinham cegado, a ponto de impedir que conhecessem a verdade. Jesus deu entendimento e discernimento espiritual, mas rejeitou os que se tornaram complacentes e cegos, complacentes com o pecado, né? Satisfeito com o seu modo pecaminoso de vida. Então, essa gente aí, viu? Jesus rejeita assim, viu? Porque Jesus não rejeita nem, ele rejeita assim. Então, vamos aqui, Tá aqui, vou ler devagar aqui, Aqueles que permaneceram abertos à sua mensagem reconheceram como o pecado verdadeiramente lhes tinha cegado, a ponto de impedir que conhecesse a verdade. Jesus deu entendimento e discernimento espiritual para esse daqui, tá? Para esse. Mas rejeitou os que se tornaram complacentes e cegos, satisfeitos com seu modo pecaminoso de viver. Então o cara está satisfeito com a prostituição, com a fornicação, não me arrependo não, estou satisfeito. Nós pega imagem depois se arrepender da fornicação solteira, das bebedeiras. Fala, não, estou satisfeito. Estou satisfeito com a fornicação, com as bebedeiras, com o sexo solteiro, com a bebedeira, com a prostituição, com as orgias, com a pandenga. Estou satisfeito sem Jesus. Então Jesus rejeita essa raça aí, viu? Tá falando aqui. Tem que falar a verdade. Fala a verdade, viu, irmão? Não mente a verdade, não. Se você mentir a verdade, você compra dos sangues aí, viu? Eu não minto a verdade, não. Vamos lá. Então eu li aqui, então faltou ler também o versículo 4 do 9 aqui, que temos que falar aqui, viu? Vamos lá. Irmão? Essa é a verdade que liberta, viu? Não é conversa bajulação, não. Não é joga confete, não. A verdade, ela atrapalha Jesus ou manda para o inferno. É um dos dois. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou do mundo. Dá nota aqui. Enquanto é dia. Agora eu vou lá. Faltou o João 12 e o 47 ainda, que tem uma parte que eu quero ler aqui também. Que dessa primeira vez Jesus vem para salvar, mas depois vai vir para julgar. Irmão, estou fazendo uma força para falar aqui, eu estou passando por problemas aqui.
eu já faz tempo, desde o começo desse ano que tinha esse problema, e o problema não solucionou ainda, né, irmão? Do jeito que a gente trabalha, as trevas também trabalham também. João 12, 47. Então ele faz força para falar, pode sair. Tá aqui. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Deixa eu anotar aqui. É isso aqui só. Vou pedir aqui que tem que passar aqui. Não quero estender muito o tempo, porque eu já percebi que os irmãos eles gostam mais de uma pregação mais breve, não muito longa. As pregações mais longas é porque tem bastante tempo assim, escasso, aí pode aproveitar bastante. O 9 e o 45, vamos lá, vamos correr. Ó, cegueira espiritual. Então, eu vou ler só a nota aqui, tá? Que eu já li o texto várias vezes, vou ler aqui. O homem continua receptivo à revelação de que Jesus é. Ele confessa Jesus como o Filho do Homem, que é o versículo 35 a 38. O 41, estou lendo João 9, 35 a 41, tá? Se vocês fossem cegos, que é o versículo 41, quer dizer, se eles não tivessem nenhum conhecimento sobre as palavras de Deus, porque fossem cegos, porque se não tivessem nenhum conhecimento da palavra de Deus, então eles têm, viu? Nós aqui tem conhecimento da palavra, a questão é que eles não crê. Amam o pecado, estão satisfeitos com o pecado, estão satisfeitos com a moda libertina deles. Se vocês fossem cegos, e ele fala que a gente é responsável nas palavras, que é moleque, né? Para Deus está falando isso, não é que a gente não, que está pegando a palavra. Responsabilidade é para Deus, o que eles falam é responsabilidade não, né? Eles ofendem Deus com as práticas repugnantes dele, e isso não é responsabilidade dele, né? Eles ofendem Deus com as práticas repugnantes deles, isso não é irresponsabilidade não, né? Agora para Deus, para eles é irresponsabilidade, né? Fala que estão no pecado, que estão na postura, é irresponsabilidade, né? É coisa de moleque, né? Agora o que eles fazem não é coisa de moleque não, né? Não é ofensa contra Deus não, né? O pecado dele, né? O que eles fazem não é ofensa, eles não acham que é ofensa para Deus não, né? Que é coisa irresponsável não, né? Que não é coisa de moleque não, né? Lá no trono branco ela vai saber quem é moleque e quem é irresponsável e quem é irresponsável. Lá no trono não vai saber quem é. Se você fosse cego, quer dizer, se eles não tivessem nenhum conhecimento sobre as palavras de Deus, ou sua vez, e nenhum conhecimento sobre quem Jesus é, não teriam pecado algum. Não quer dizer que eles estariam isentos da natureza pecaminosa herdada de Adão, e sim que eles não teriam culpa por violarem ensinos ou mandamentos específicos que haviam recebido. Paulo estabelece um argumento semelhante, que é 1,18. Olha, irmão, sabe quem foi que primeiro revelou o caráter bondoso de Deus? Foi a própria natureza, a criação. Ó, Deus manda a chuva aí, a chuva é só pra gente, pros filhos de Deus? Pro filho do diabo também. Deus manda chuva pra colheita do justo e do ímpio. Deus abençoa tanto o filho dele, como abençoa o filho do diabo também. Então, a bênção de Deus não é só pra gente, é pros ímpios também. Tá aqui no Mateus, tá? Então, Deus abençoa os ímpios. Só que não reconhece o caráter bondoso de Deus, porque continua a prática repugnante deles, ofendendo Deus. Então, ó, Deus dá alimento pro ímpio, Deus dá alimento pro ímpio. Deus dá emprego pro ímpio, dá emprego pro ímpio. Deus dá saúde pro ímpio trabalhar, Deus dá saúde pro ímpio trabalhar. Só que não reconhece a bondade de Deus, porque ele na prática pecaminosa dele, ofendendo Deus. O pecado é ofensa ao caráter santo de Deus. Então não reconhece a bondade de Deus, não são agradecidos não. Que Deus manda chuva para eles, para a estação, chuva na estação própria, abençoa a geladeira deles, abençoa dando saúde para eles trabalhar, abençoa eles dando longevidade de vida, saúde, tá? Saúde para o corpo dele. Ó, Deus cria a natureza para dar o ar que a gente respira, é para o ímpio respirar o ar também, tá? Esse não é o que nós respiramos, Deus dá o ar para o ímpio respirar também. A comida que nós comemos, Deus que dá comida para o ímpio, não o diabo dá comida para o ímpio não, viu? Deus dá comida para o ímpio, dá saúde para o ímpio, o sol que aquece o nosso corpo, para se não morrer de hipertermia, aquece o corpo dele também. Então a natureza que Deus criou, o caráter bondoso do Senhor Deus, é para nós e para o ímpio. Só que o ímpio não reconhece a bondade de Deus, porque ele na parte do pecado. Fala a verdade para esse ímpio aí, viu, irmão?
Vou ler isso aqui. Ah, ó, Deus está sendo bondoso aí. Mas vai acabar a paciência, a paciência aí, viu? Por enquanto está sendo bondoso. Depois vai ter separação eterna lá. Aqueles que foram agradecidos e aqueles que não foram agradecidos. Os que foram agradecidos vão entrar na cidade celestial. Agora que não foram agradecidos, continuam no pecado, quando foram autossuficientes, rejeitaram a bondade de Deus, a parte que lhe cabe é o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A ira de Deus se revela do céu, contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que é por meio da sua justiça suprime a verdade. Mas aqui, é o versículo... Ele, por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou, que é o versículo 32. Embora conheça a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também os que praticam isso, sabem que é errado que eles fazem, então eles são desculpados. Está falando aqui, vou ler novamente aqui devagar. Estou falando João 9 e 41. Quer ver? Vou mostrar para vocês novamente aqui. Então, os primeiros pregadores da palavra de Deus foram a natureza, tá? A criação revela o caráter bondoso, o caráter santo e bondoso de Deus. Só que eles não foram agradecidos, não. Se fosse agradecido, não via nas práticas repugnantes deles, ofendendo Deus. O João, o 20, o meu 20 aqui. Está escrito aqui. Porque os atributos invisíveis de Deus, os atributos de Deus, está falando aqui, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Então, a natureza revela o caráter bondoso de Deus para esses ímpios aí. A santidade de Deus, que eles não reconhecem a bondade de Deus. Então, o primeiro pregador da palavra não é eu nem você. Não foi o apóstolo Paulo, não foi os apóstolos. Os primeiros pregadores da palavra foi a natureza, que revelou o caráter bondoso e santo de Deus. Os ímpios rejeitam. Vamos lá. O 20, agora o 32. Depois o 14, vamos lá. Rapidinho. E o 32, já isso aqui, agora o 2, 14 e o 15. Quanto por gentios que não têm a lei, fazem por natureza o que a lei ordena. Eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes o defendem. Então a lei está gravada no coração dos ímpios. Então eles sabem que está falando errado, viu? Sabe que a prostituição está errada, que as bebidas estão erradas, que a lei da liberdade está errada, que eles andam na cobertura da carta errada, sabe? Aqui a consciência, Deus gravou, a lei gravada no coração deles. Então são desculpados quando eles pecam. Que é que a lei é para o judeu, não, Deus dá no coração. Então o índio lá, que não cumpre o legal de imagem de pele, vai ser condenado, porque Deus é consciência. Deus fala no consciência do índio lá, gravando no coração deles. É consciência, é sem lei. O judeu vai ser julgado pela lei e os ímpios sem lei. Não? Vamos lá. Tem coisa para falar aqui. Eu não quero. O Lucas 19. Estou falando de segredo espiritual. Que esses ímpios aí, eles precisam de olhos bons, viu, irmão? Olha para os Deus da bola, eles vão soldado para o ímpio aí. Eles não precisam mais de luz, não. Dá luz para eles e pede para Deus dar olhos bons para eles verem, tá? Jesus não tem falta de luz, não. Vou ler aqui. A luz do corpo. Ninguém, depois de acender uma lamparina, a coloca em lugar escondido, nem debaixo de um cesto, mas um lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas se forem maus, o seu corpo ficará em trevas. Portanto, tenham cuidado, porque para que a luz que está em você não seja um trevas. Agora, versículo 36. Esse está cheio de luz. Pois se todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a lamparina quando ilumina você em plena luz. Então eles estão cheios de luz aí, que nós não estamos direto com eles aí. O problema é que precisa de olhos bons, né, para perceber a luz.
Aí eles vão para mandar a gente falar que a gente é moleque, etc e tal. Deixa eu mostrar para os irmãos aqui. Lamparina, provavelmente uma metáfora para Jesus e sua missão. Olhos que estão bons e saudáveis, descreve um modo espiritualmente saudável de olhar as coisas. Então veja bem, os olhos que estão bons e saudáveis descreve um modo espiritualmente saudável de olhar as coisas. Já olhos maus, um modo mau de olhar as coisas, resultam em uma vida cheia de trevas morais e espirituais. Então, o problema é o olho mau, o olho mau de simples aí, olho mau, olho perverso. Então, os olhos que estão bons, então, os olhos simples, né? Os olhos que estão bons e saudáveis, descreve um modo espiritualmente saudável de olhar as coisas. Já olhos maus foi que tinha moleque pegando a palavra de Deus. Olhos maus, um modo mau de olhar as coisas, resultam em uma vida cheia de trevas morais e espirituais, tá? Fala princípios aí. Quando a pessoa está cheia de luz de Cristo, quando a pessoa está cheia da luz de Cristo, esta luz altera todo o seu ser. Todo o resplandecimento. Então está cheio de luz, ela altera todo o ser da pessoa. Só que precisa de olhos bons para ter uma compreensão espiritual, né? Vamos lá. Então, voltou aqui, vamos lá. O João 9, estou olhando aqui, tá? 9 e o 4. Agora, deixa eu ver se eu acho aqui o lugar que fala aqui. Agora achei, ó. Então, veja bem. É necessário que passemos as obras daquele que me viu enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ó, enquanto é dia. Se refere ao tempo em que Jesus está aqui. Quer dizer, que Jesus o tempo que Jesus está aqui, que é a luz, né? No mundo. Refere-se ao tempo em que Jesus está aqui, em seu ministério terreno. Pois ele é a luz do mundo. João 8,12, João 9,5. Cuja presença torna dia a tudo noite. Então seria o tempo da crucificação e morte de Jesus. Ele mostra uma intensa convicção da necessidade de cumprir tudo aquilo que o Pai o enviou para realizar durante o seu ministério terreno. Nós indica que ele está envolvendo também seus discípulos nessa obra, que é nós também. Então, passamos a obra de Deus enquanto é dia. Vem à noite quando ninguém pode trabalhar. Então, quer dizer, o Espírito Santo está conosco aqui, nos levando a fazer a obra de Deus. Então, estamos refletindo a luz de Cristo, por simples aí, tá? Jesus falou que nós somos a luz do mundo e o sol da terra, a luz da vida para as pessoas, que você pode ver que a luz tem um efeito positivo nas plantas, né? A fotossíntese. E o sol também é um efeito positivo, dá sabor. Então, Jesus falou que nós somos o quê? A luz do mundo e o sol da terra. A luz tem por trazer vida para as pessoas, representa a vida. Tá? Então, dito que a gente tem uma vida aí, que nós oferecemos através da palavra, então está perdendo a chance de receber a vida e vai estar lá morto, lá em frente ao trono branco lá. Estou morto aí, viu? Sou morto vivo, esses ímpios aí. Estou morto espiritual. Então, quem recebe vida, que Jesus é vida. O evangelho produz vida. Então, se a gente a vida, que podia salvar ele, então a gente entrega o erro no coração dele. As trevas espirituais, está afundando no pecado. Então, aquele que é sujo vai sujar mais, e aquele que é limpo vai se limpar mais. A alma aqui é pregar a palavra. E essa palavra aqui, muitos não gostam não, viu? E essa é a palavra que é a verdade. Aqui não tem conversa fiada aqui, não tem a chave do apartamento, chave do carro usado quilômetro, chave da casa própria, aqui tem casamento, aqui que coisa tem, aqui é a palavra de Deus. Recebe luz, senão vai ser condenado no lago de fogo. É isso que eu prego aqui. Glória a Deus. Vamos lá. Então, vamos encerrar aqui. Vamos voltar a Bíblia aqui. Se eu pegar o estudo meu completo mesmo, irmão, que eu tô assim, resumindo, pegar o estudo completo aqui, eu vou pegar João 3, também João 12, o 47, e Lucas 11, bastante, tem um tal pontos também, vai falar do Deus de 7,51 do credo, viu? Deixa eu pegar frente aqui o João 9. Primeiro, vou aproveitar o Lucas 11 primeiro, que já está perto aqui, depois eu vou pro 9, tá? Só para os irmãos aqui. O 14. Vai falar aqui.
Ó, Jesus exibiu a luz do Evangelho à vista de todos. Aqueles que rejeitaram Jesus e sua mensagem tinham olhos espirituais maus, que transformavam a luz de Cristo em trevas. Mas aqueles que receberam Jesus pela fé ficaram cheios de luz, tá? Olha o mal aí, olha o perverso, inclinado para o mal. Aí vai se afundar no mal. Andar cego, apalpando, tá meio dia e ia apalpando igual cego. Espírito Santo aqui, as trevas reinando, ó. O mal, as trevas representam o pecado, viu? Deixa eu pegar o 9, o 35, 41. Ó, dá vista aos justos, aqui o 42. Neste discurso, que é o versículo 42, tá? Vou ler rapidinho para compreender. O 42. Aliás, é 40, normal. Dá vista ao justo, né? Que cegar pessoas iníquas que podem ver. São temas comuns no Antigo Testamento. Em outros lugares, Jesus chamou os fariseus de guias cegos, Mateus 23,16 e João 15,14, 26, cegos, guias cegos. Então, faltou aqui faltou um negócio aqui, rapidamente só, o 12,57. Eu falo mais aqui, tá? Ó, se algum homem estiver, o 12,47, se algum homem ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. As palavras, a palavra que eu tenho falado, esta julgará no último dia. Né? Esta palavra que rejeita aqui, que nós pega, vai julgar no último dia. O 47. Essa sessão resume a mensagem de Jesus e transmite o seu apelo final, concluindo a primeira sessão principal do Evangelho de João. Me enviou, pressupõe a ideia judaica de representação, segundo a qual a identidade de um mensageiro não o distingue da identidade de quem o enviou. Os versículos 40 e 50 refletem Deuteronômio, o 18. Agora pegar aqui faltou o Lucas 11, né? Esse aqui eu já li já. Tá, irmão? Então isso aqui, tá? Já estou encerrando já. Eu vou pegar só o ponto aqui. Rapidamente. Irmão, cegos estão aí. Ó. O segundo Coríntios 4, lá que o Deus desse cego. O cego é o Deus desse mundo, tá? Chegou o entendimento dos caras para não beijar o evangelho. Ó, ora para Deus dar olhos saudáveis para eles ver a luz, tá? Precisa de olho bom, não precisa de mais luz, não. Vamos lá. Aqui, ó. É o 4, o versículo 4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desta era, o diabo, arqui-inimigo de Deus, o diabo, arqui-inimigo de Deus, é poder invisível por trás de toda a iniquidade. É o poder invisível por trás de toda a incredulidade. Bom, que o poder invisível por trás da iniquidade é o diabo. O diabo cegou o entendimento dos credos para que não veja o evangelho. Então, ele é o poder invisível por trás de toda a incredulidade. Então, o diabo produz incredulidade nos ímpios, né? Ó, a impiedade, os que seguem ao diabo, têm, de fato, feito dele seu Deus, desta era. Então, quer dizer, os que seguem o diabo, eles seguem o diabo por quê? Porque eles aceitam que o diabo dá para eles. Ó, o diabo chegou para Jesus e falou, se prostrar e me adorar, darei todos os reinos para ti, porque a mim foi dado, eu posso dar quem quiser. Jesus venceu pela palavra lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 13. Está escrito, ao Senhor teu Deus, apenas o Senhor Deus prestará culto, apenas o Senhor Deus prestará culto. Está aqui o 6,16, que é adorar só ao Senhor Deus, e só ele presta o culto. Então, quando você aceita o que o diabo oferece, você está adorando o diabo. Bom, quer dizer, então os ímpios eles seguem o diabo, porque eles aceitam que o diabo dá para eles. O diabo dá fornicação para eles, então eles adoram o diabo. O diabo dá bebida para eles, então adoram o diabo. O pai dele é o diabo. Tá? É verdade, irmão.
É verdade que eu não minto a verdade não, tá? Tá bom? Ó, eu não minto a verdade não, tá, gente? Eu não minto a verdade não, viu? E ela com raiva, fica com raiva, sabe muito a verdade. Não menti não. Temos o Senhor, seu Deus, e só ele preste culto. Então, quando o diabo ofereceu para me adorar, daí tu entendeu? Ele falou, temos o seu Deus, e só ele preste culto. Pela palavra, pela espada do Espírito. Ó, então, ó. O Deus desta era, o diabo, aqui inimigo de Deus, e poder invisível por trás de toda a iniquidade e impiedade. Os que seguem ao diabo têm de fato feito Deus dele o seu Deus desta era, em oposição à era eterna, em que a criação de Deus terá sido purificada para sempre. De tudo o que agora o macula e contamina, em Gálatas 1, 4 e 6, chamada por este era perversa, que é o Deus desse século, né? Segundo o entendimento dos descrentes, Paulo continua empregando a linguagem figurada do véu que cobre a glória divina, de modo que os que rejeitam o evangelho não enxergam essa glória. Imagem de Deus, Cristo, tanto o Filho encarnado quanto a segunda pessoa da Trindade, revela Deus de modo autêntico por Cristo, pois Cristo é o próprio resplendor da glória de Deus. Ele é a imagem de Deus na qual o homem foi finalmente criado e na qual a humanidade redimida está sendo gloriosamente transformada, até que, por fim, na sua segunda vinda, no final. Só vou pegar outra Bíblia aqui, 2 Coríntios 4, tá? Aqui fala da defesa do ministério, mas eu estou falando do Deus do século segundo o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho. Cegou, né? Dá o que o filho dele gosta. Tem que se arrepender dessas práticas pegaminosas aí. Ó, vamos rapidinho aqui, 2 Coríntios 4, aqui. Rapidinho, ó, nos quais o Deus se segue segundo o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ó, as boas novas são reveladas a todos, exceto aqueles que se recusam a crer. Satanás é o Deus deste século, é o Deus deste mundo. Seu trabalho é enganar, ele chegou àqueles que não creem em Cristo. Não, o trabalho do diabo é enganar, ele chegou àqueles que não creem em Cristo. O versículo 11, 14 e 15. O amor ao dinheiro, aí, ó, a avareza, é um tipo de idolatria. O amor ao dinheiro, ao poder e ao prazer, então o amor ao dinheiro, ao poder e ao prazer, cega as pessoas para o uso do evangelho de Cristo. Aqueles que rejeitam a Cristo e preferem suas próprias ocupações inconscientemente fizeram de Satanás o seu Deus. Então, inconscientemente, eles fizeram Satanás do seu Deus. Tá? Anota aqui, vou de novo aqui, muito bom essa nota aqui. As boas novas são reveladas a todos, exceto aqueles que se recusam a crer. Satanás é o Deus deste século, ou deste mundo. Seu trabalho é enganar. Ele cegou aqueles que não creem em Cristo. O amor ao dinheiro, ao poder e ao prazer cega as pessoas para o uso do evangelho de Cristo. Aqueles que rejeitam a Cristo e preferem suas próprias ocupações inconscientemente fizeram de Satanás o seu Deus. Então, o Deus dele é o Satanás. Vamos lá. Então, e aqui, 2 Coríntios 4. O Deus de século, segundo o entendimento de Cristo, o diabo quer dar tudo o que existe por quê? E recebe. Ó, irmão, foge da peste do mal, viu? Ó, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus é um Deus, é um ídolo. Então eles falam assim, eu vou largar minha fornicação, meu viver para Cristo, viver uma vida de restrições morais, andar no caminho apertado, né, para entrar na porta estreita, não, cara, no caminho largo, entrando na porta larga, eles falam isso. Eu vou andar em restrições morais, vou largar a fornicação, as bebedeiras, então está servindo o diabo.
Porta larga é a porta do diabo, a boca do inferno cabe tudo isso aí, tá? A porta de Cristo não é, a porta é apertada. A porta é estreita e o caminho é apertado, então não cabe prostituição, avareza, amor ao dinheiro, não. O caminho de Cristo tem restrições morais. Então tem que parar de amar o mundo, amar tudo que é no mundo, a cobiça da carne, a cobiça do olho é soberbo da vida. Olha a verdade princípio aí, viu, irmão? Não mente não. Seu compromisso é com Deus. Ó, o Deus desta era. O diabo, aqui inimigo de Deus. Esse aqui eu já li, não foi, irmão? Isso aqui eu já li, se eu não me engano. Isso aqui eu já li. Já. Ó, falta ler aqui o... Esse aqui eu já li. Deixa eu pegar a outra Bíblia aqui. Rapidinho. Ah, mano, eu não alivio não, meu. Fala a verdade. E é verdade que vai libertar as pessoas da condição eterna. Não é verdade, irmão? Vamos lá. O 4. 4. Ó, o nosso evangelho ainda está encoberto. Que é o versículo 3, 5, tá? Ó, diz aqui. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos crentes, para que não lhe resplandece a luz do evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Só vou ler aqui, ó. Se o nosso evangelho ainda está encoberto, se refere ao coração endurecido, que faz com que alguém esteja separado da presença de Deus. Então, veja bem, se o nosso evangelho está encoberto, se refere ao coração endurecido. Tá aqui, ó. Se refere ao coração endurecido, que faz com que alguém esteja separado da presença de Deus. Porque por isso está encoberto, do coração endurecido. Se refere ao coração endurecido, que faz com que alguém esteja separado da presença de Deus. E torna impossível reconhecer Jesus como Messias. O Deus deste mundo refere-se a Satanás, à luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Evangelho alumia de que forma a morte de Cristo na cruz torna possível ao povo de Deus. O Evangelho alumia de que forma a morte de Cristo na cruz torna possível ao povo de Deus estar na sua presença, tendo sido transformado pela presença de Deus e não destruídos por ela. Este Evangelho é proclamado encarnado por Paulo. Assim, Paulo prega a Cristo crucificado como o Senhor, o Evangelho. E o próprio Paulo vive o Evangelho no serviço aos seus ouvintes. Isto é, como uma encarnação do Evangelho em sua própria escravidão. Semelhante a Cristo para atender a necessidade do seu povo. Veja, então tá aqui, tá, irmão? Então é isso aí, tá, irmão? Só falta só a aplicação pro pessoal, se não me engano, que eu faltou de ler. Aí eu encerro aqui o trabalho, tá? É um trabalho que tem o objetivo de ficar perto dos irmãos, fortalecer, dar compreensão e também levar uma palavra aí para o irmão compreender, porque o irmão todo dia prega princípio aí, fala que você pega o evangelho para ele, os 4 evangelhos, pega o evangelho para ele, Mateus, Marcos, Lucas, prega o evangelho de São João, prega Apocalipse, você pega a Bíblia, você pega a Bíblia. A Bíblia tem 63 livros. Você pega a Bíblia para eles, pega a palavra para eles aí, e lançando luz para eles aí, e eles não recebem porque tá cego espiritualmente. Então, precisa de olhos bons para ver a luz, tá? Então, ora para Deus dar olhos bons para esses simples aí, olhos saudáveis, para eu poder enxergar a luz do Evangelho, tá? Não se perder, não ficar separado do eterno. Para ser para o eterno. Vamos pegar aqui o 2 Coríntios, quase não vai dar tempo. Irmão. Alguns, é autossuficiência, é a pessoa que escolheu viver no pecado. A luz veio ao mundo, mas eles amaram as trevas. Ó, veja bem, a luz veio ao mundo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que o seu Filho unigênito, para que todo que ele crê não pereça. Mas tem detalhe, só que eles amaram as trevas, não quer saber da luz. Por isso que eu falo, as pessoas que Deus mandar para o lago do inferno lá, não são coitados de inocentes não, viu? Eles fizeram a escolha deles. Eles acham mais vantajoso ver no pecado, na ofensa contra Deus, do que servir a Deus. Servir Cristo, servir o pecado dele. Ó, vamos o 4 aqui.
as boas novas são reveladas a todos. Aqui eu já li, tá? Então tá bom, então vamos encerrar o trabalho aqui. Deixa eu pegar só aqui a Thompson. Tem algumas coisas aqui, talvez eu deixei passar, né, irmão? Tem direitinho aqui. Ah, eu já achei aqui já. Só rapidinho aqui, tá? Vamos concluir o trabalho aqui. Ó, então cegueira, né, irmão? Ó, cegueira espiritual, exemplo. Apalpamos as paredes como cegos, como os que não têm olhos. Andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas. E nos lugares escuros somos como mortos. O Mateus 6:23. Se, porém, os teus olhos forem maus, aqui já li também, Mateus 14. Deixai-o, são guias cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Aqui o 2 Coríntios 14, aqui já, de fato, os seus sentidos foram embotados, pois até hoje a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu. Não foi removido, porque somente em Cristo ele é abolido. Aqui o 4:18, Efésios 4:18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida das trevas. Isso aqui eu vou ler, tá? O Efésios 4 e o versículo 18. Isso aqui eu vou ler, que aqui vai falando dos ímpios aqui, tá? E aqui vai fazer de prático dos ímpios, tá? Vamos denunciar essas trevas aí, viu, irmão? Denunciar essas trevas aí. Esses ímpios aí. Vamos lá. Isso aqui é, ó, Efésios 4:18, que eu fiquei de ler aqui, aprende isso aqui. 4:18. Ó, a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. E, seguindo isso, testificam no Senhor para que não andem mais como andam também outros gentios, na vaidade do seu sentido. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele foste ensinados, como está é a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito da vosso sentido, o vos vistais do novo homem. Ó, lembra do homem velho aí? Que eu falei? Ele fala que nós somos velhos, né? Eles são velhos no velho homem, nós somos um novo homem. Aqui, ó. Vos renoveis no espírito do vosso entendimento, vos vistais do novo homem. Nós somos do novo homem. Esse é o homem velho, o homem caído aí. O homem pecador, o homem miserável. Paulo fala, homem miserável que eu sou, né? O está do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O homem é criado em verdadeira justiça e santidade. Então nós somos um novo homem, criado em verdadeira justiça e santidade. Eles são velhos nos pecados pecaminosos deles aí. Pelo que deixar mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo. Ou se você não aqui, tá? A tendência natural dos seres humanos é imaginar uma vida longe de Deus. Olha aqui, ó. A tendência natural dos seres humanos é imaginar uma vida longe de Deus. Isso os deixa irremediavelmente confusos. Orgulho intelectual, as argumentações e desculpas são atitudes que mantêm as pessoas longe do Senhor. Não se surpreenda se eles não conseguirem entender as boas novas. O evangelho parecerá loucura àqueles que abandonam a fé e que confiam apenas em seu próprio entendimento. Viu a nota aqui? Ó, a tendência natural dos seres humanos é imaginar uma vida longe de Deus. Quer ficar longe de Deus, né? Longe da luz, né? Isso os deixa irremediavelmente confusos. O orgulho intelectual, as argumentações e desculpas são atitudes que mantêm as pessoas longe do Senhor. Não se surpreenda se elas não conseguirem entender as boas novas. O evangelho parecerá loucura àqueles que abandonam a fé e que confiam apenas em seu próprio entendimento soberbo da vida, ou ostentação da vida.
Ó, as pessoas deveriam ser capazes de perceber a diferença entre cristãos e não cristãos, pela forma como vivem. Os crentes, isto é, na luz do Senhor, Paulo disse aos Efésios que deveriam abandonar sua antiga vida pecaminosa, pois agora eram seguidores de Cristo. Ter uma vida cristã representa um verdadeiro processo. Embora tenhamos recebido uma nova vida em Cristo, isso não quer dizer que automaticamente teremos somente bons pensamentos e exibiremos atitudes corretas. Mas se continuarmos ouvindo a Deus, estaremos em constante transformação ao analisar o ano que passou. Ao analisar o ano que passou, tá no ano, né? Ao analisar o ano que passou, está aqui. Ao analisar o ano que passou, será que você é capaz de identificar o processo da mudança para melhor que ocorreu em seus pensamentos, atitudes e ações? Embora a mudança possa ser lenta, esta virá se você confiar em Deus. Mas então que a transformação ela é lenta, tá? Mas vai ter mudança. Tá? Cada ano que passa você vai ter mudança. Chama maturidade espiritual, tá? Então você vai largar alguns pecados aí, pensamentos puros, vai largar fala pecadinho, pecador, né? Pecados graves, vai largando os pecados e vai se purificando a imagem de Cristo aos poucos, tá? É que numa criança, ela vai se desenvolvendo, né? O caráter dela. Então, aqui, rapidamente, o Efésios 4:18, que eu vou essa nota aqui, mas vou encerrar com essa nota que se trabalha aqui, tá? O Efésios 4:17, que fala que os ímpios estão entenebrecidos aí no pecado aí, então tem umas coisas aqui que falam deles aqui. Eu não vou deixar passar, não. Tá aqui, ó. O procedimento dos filhos da luz. Então tá, falando dos filhos da luz, são filhos da luz. São filhos da luz, viu? São filhos das trevas, não. Quem vive na prática do pecado é filho das trevas. É filho do diabo. O procedimento do filho da luz. Assim, o filho da luz é filho o José Lúcio é filho da luz, não é filho das trevas, não. Assim, eu lhe digo, no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Então, eles vivem na inutilidade dos seus pensamentos, pensamento inútil. Então, eles vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e neles foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despeito do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no novo modo de pensar, a revestir-se do novo homem. É eles que são o velho homem, nós somos o novo homem. A revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Identidade dos seus pensamentos. A vida sem Deus é intrinsecamente frustrante, inútil e sem sentido. Os obscurecidos no entendimento continua a ideia de uma vida mental fútil, endurecimento do seu coração, falta de receptividade moral. Falta de moral, vida na imoralidade, melhor sexual e tudo fora de imoralidades. Se entregaram, assim como o coração de Faraó foi endurecido reciprocamente por ele mesmo e por Deus. Assim também aqui os gentios se entregaram a um tipo pecaminoso de vida, ao passo que Romanos 1:4-8 diz que Deus os entregou aquela vida porque rejeitou a verdade. Então esses ímpios aí, ele pega esse aí, a verdade para eles, e rejeita, aí Deus entrega ao pecado, endurecimento do coração deles. Então eles não vão vir não, tá? É o julgamento, Deus faz o julgamento. Então rejeita a verdade aqui, eles vão se afundando no pecado. Aí não vai vir um não, vai atolar no lodo do pecado. Deus vai entregar.
É pecado que você quer, né? Não, tu entregar o desejo do seu coração maligno. Você vai afundando, entregar o seu desejo maligno, vai afundando o pecado. Deu fazer separação já. Não quer verdade? Eu te entrego aqui o desejo do seu coração maligno. Para você empaturrar do que você gosta. É pulsão que você gosta? Vai se empaturrar de prostituição. É bebedeira que você gosta? Eu vou dar o que você quer. Eu saí se empaturrar de bebedeira. É isso que eu estou falando. Ó. Então eu vou pegar aqui, ó. Aqui, irmão, ó, isso aqui é verdade, viu? Isso aqui que tem que ser pregado, é verdade. Aqui não tem conversa fiada, não, aqui é verdade. Que muita gente não gosta. Mas é verdade. É melhor falar a verdade que ficar ocultando mentira e enganando os outros. Eu não engano ninguém, não. E Deus não vai cobrar de mim porque eu enganei os outros, não, viu? Eu tô com a Bíblia aberta aqui, pregando aqui. Glória a Deus. 4:17. Isso, portanto, digo eu no Senhor, testifico, não viu mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separado da vida de Deus, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis. Eles se entregaram à libertinagem para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Tá vendo aqui, ó? Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, ó. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele, e nele foram instruídos, segundo a verdade de Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe por desejos enganosos, e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. Pega isso aqui. Paulo afirma de forma mais solene no Senhor que seus leitores gentios, como parte da nova criação, não deveriam mais viver como gentios. Vamos falar, gente, isso aqui? Esses imprévios que vivem nas bebedeiras, nas farras, nas pandengas. Porque nós também vivíamos outrora, nós também vivíamos igual eles também. Nós vivíamos nas pandengas, nas fornicações, nas bebedeiras, nas farras. E era inimigo de Deus. Aí alguém pregou para nós, chegou luz para nós compreendemos a luz, se arrependendo dos nossos pecados e viemos para a luz e de Jesus nos transformou. Então por isso que fala que outrora que não era igual a eles, tá? Não é mais. Tá aqui. Quer dizer, aquele que bebia não bebe mais, aquele que bebia na fornicação não bebe na fornicação, sexo de solteiro, aquele que bebia nas práticas libertinas não vive mais, aquele que bebia na comida da carne, na comida dos olhos, na comida não vive mais, tá? Que Jesus transformou. Vamos lá, eles vivem ainda, estão na vaidade do pensamento deles. Então tá aqui, Paulo afirma de forma mais solene no Senhor que seus leitores gentios, como parte da nova criação, não deveriam mais viver como gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos obscurecidos. Tanto na antiguidade como hoje, algumas pessoas que rejeitam o conhecimento de Deus se acham iluminados. Hebreus 10:32. A ignorância aqui não é a falta de educação em geral. Alguns são brilhantes do seu jeito, mas talvez é desperdiçado e, por fim, é fútil quando combinado com a dureza do seu coração. Então, eles são brilhantes, sim, são pessoas assim, têm talento, né? Um trabalho, alguma arte, uma profissão, né? Eles são brilhantes, mas a ignorância que fala é a moda libertina que eles vivem, no pecado. Vou ler aqui devagar. Obscuro, tanto na antiguidade como hoje, algumas pessoas que rejeitam o conhecimento de Deus se acham iluminados. A ignorância aqui não é a falta de educação em geral. Alguns são brilhantes do seu jeito, mas tal brilho é desperdiçado e, por fim, é fútil quando combinado com a dureza do seu coração diante da verdade do Evangelho de Cristo. Tá? Vocês foram iluminados ao deixar de lado a velha natureza. Então não deixamos a velha natureza, viu? Não são velhos, não. Eles que são velhos. Estão vivendo na velha natureza.
conforme os cristãos buscam realizar isto, Deus torna a realidade como visto em Colossenses 3, 9, 10. Até os leitores gentios de Paulo podem ser parte da nova criação em Cristo. Em Efésios 4:2, descreve o lado negativo da regeneração, enquanto o versículo 3:4 aponta para o lado positivo, que se corrompe. As pessoas precisam de uma transformação interna, porque enganoso é o coração maior do que todas as coisas, e desesperado corrupto, tá? Se deixar renovar, Paulo expressou o lado negativo da nova criação. Paulo expressou o lado negativo da nova criação, que é o versículo 22, dizendo que era necessário deixar de lado a velha natureza. Acho que já li. Então tá bom, tá, irmão? Hoje chega. Vamos agradecer a Deus por mais uma aula. Glória a Deus, meu irmão Fábio Bergamassi. Glória a Deus. A paz, Flávio, a palavra está muito boa. Mas então... tá bom, tá bom. Porque o meu irmão, estou passando, o irmão está ocupando meu trabalho aí, estou passando por uma luta aí que está atrapalhando minha fala, comprometendo a minha fala aí. Eu já passei para os irmãos aí que estão orando por mim aí, para Deus intervir na situação aí, que tem uma situação que estou sendo, que está entrando na minha casa aqui, e está comprometendo a minha fala, a minha fala está comprometendo a minha, como é que se fala, a fonação, né? A fala está comprometendo, todo o aparelho assim, vocal está comprometendo, tá uma interferência aqui na minha casa aqui, tá? Mas olha por mim aí, para eu intervir aí, porque antes não andava antes, não tinha esse problema antes. Começou o que eu já falei, no começo do ano começou, fevereiro desse ano, já começou há um ano que eu estou enfrentando esse problema aí, que tem comprometido a minha fala, que é o rigidez na mandíbula, então eu faço força para falar, então não é culpa minha, não é que sou mal educado que falo alto, é porque está comprometendo a minha fala, então eu faço força para falar, para que a fala ela venha a ser de forma clara. Se o irmão acompanhar meus vídeos antes desse processo, o irmão vai poder ver que a minha fala não está comprometida, mas começou a comprometer depois desse evento que surgiu aí, tá? Então o diabo se levantou aí, né? É coisa mandada isso aí, viu? Isso é coisa, pra mim isso é coisa mandada, essa coisa, viu? Mas Deus sabe o que faz, né? É o dia mal, Deus sabe de tudo que eu passo aí e que tá acontecendo, tá? Então olha pra mim aí, pra eu intervir nessa situação aí, e Deus sabe duas coisas, tá, irmão? Então eu faço trabalho aí, desse jeito, viu? Né? Que eu faço esse trabalho, com força maligna se levantando, tá? Então por isso que você deve ter acompanhado o meu trabalho, que eu tenho apresentado desde o início do ano, que tem acontecido esses problemas aí, tá? E se eu deixar, eu não trabalho com meu irmão. Se eu deixar essas coisas intervir, eu não trabalho. Porque no próprio preparo do sermão, o diabo se levantou, viu, Fábio? Eu estava preparando o sermão aqui, não faço qualquer coisa de qualquer jeito não, viu? Eu preparo a edição antes de gravar. Então eu estava preparando aqui, o diabo se levantou. Ele levanta o filho do cão, e sabe como é que é, né, irmão? Vamos estar orando aí. Obrigado, minha mãe também, Dona Maria. Vamos agradecer a Deus e pedir a Deus para Deus dar olho saudável para ele ver a luz do evangelho, tá? Não se desperdiçar semente, não. Que Deus, então, Pai, Senhor, muito obrigado por essa aula, Pai, meu Senhor, qual o Senhor me deu através do Teu Espírito Santo, a Tua palavra, Pai, meu Senhor, que a luz, Pai, lâmpada para os meus pés, é a Tua palavra e luz para o meu caminho, Pai. Me leva sempre a andar na Tua vontade, Pai, luz do evangelho, Pai, fazendo Tua vontade, enquanto é dia, venhamos fazer a obra do Senhor, Pai, que vem à noite que ninguém pode trabalhar. O Senhor aqui, a igreja aqui, vai reinar o caos aqui. Pai, obrigado, abençoa o meu irmão Fábio, também a minha mãe, Dona Lica, Pai, que participou da live aqui. Abençoa todos que estão acesso à live depois, a gravação, da amado Senhor, e também dá olhos saudáveis para que os íntimos possam compreender a luz do Evangelho e compreender a luz do Evangelho, poder ser salvos. Porque isso aqui é loucura para os íntimos, nós já lemos isso daqui, que é loucura, eles não compreendem as coisas de Deus, é loucura para eles. O homem natural não compreende as coisas espíritas, pensa loucura, mas o espiritual discerne todas as coisas. E por ele não é discernido, então ele sempre tem capaz de avaliar a gente não, tá? Quando ele avalia a gente, a avaliação não tem valor nenhum. No sentido espiritual não tem valor nenhum. Então só quem é espiritual pode avaliar alguém é espiritual. Então eles não têm capaz de avaliar a gente não. Nós temos capaz de avaliar eles, mas não tem capaz de avaliar a gente não. Por isso eu peço ao Senhor dar olhos saudáveis para que esses ímpios possam compreender a luz do Evangelho e não serem condenados no juízo vindouro. Porque o Senhor veio para salvar agora, mas na Senhora, o Senhor veio para condenar aqueles que rejeitaram a Tua palavra e salvar aqueles
e trazer para o teu reino aqueles que receberam a tua palavra. Muito obrigado por essa aula, continue me mantendo na tua presença e comunhão com o Senhor, traz a tua palavra, através do teu poder do Espírito Santo, e abençoa todos os meus irmãos, abençoa as pessoas que viram essa pregação, para que o Senhor possa ser louvado através dela, e que essa semente produza fruto, Pai, no tempo determinado, que eu te peço em nome de Jesus, fica comigo, amém. Amém. Forte abraço, irmão Fábio, minha mãe, Deus abençoe a todos aí, tá? Então, um bom dia para a glória do Senhor.